aqui, porque agora a gente vai falar da disputa para a Prefeitura de São Paulo. E olha só o que está aqui no meu telão. Depois de Nunes, na Marcha para Jesus, Boulos e Tabata vão à parada LGBTQIA+. Ó, fiz uma apuração, os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos e Tabata Amaral, vão comparecer à parada LGBTQIA+, no próximo domingo. Já o prefeito da capital, Ricardo Nunes, que esteve na Marcha para Jesus, a prefeitura inclusive financia a parada, tirou uns dias de folga e só volta a ter agenda pública na segunda-feira. E Boulos e Tabata vão adotar estratégias diferentes. Enquanto Boulos tem previsão de permanecer 1 hora no evento e deve fazer um discurso ali no carro de som, a Tabata vai participar a pé e deve aproveitar para fazer uns vídeos aí para as redes sociais. Vamos falar um pouquinho disso? Professor Cláudio Couto, até nesses dois eventos, a diferença aí está cristalizada. A gente vê o candidato da direita indo no evento evangélico, conversando com esse público, e os candidatos da esquerda participando da parada LGBTQIA+. Eu acredito que está cristalizado e veja, né? Por quê? Porque a gente viu que nesses últimos anos, os eventos de natureza religiosa, sobretudo promovidos pelos evangélicos, né, e eventos de massa, como é o caso aí da Marcha para Jesus, eles foram instrumentalizados e ocupados por políticos de direita, né? A gente tem uma proximidade de alguns desses organizadores dos eventos, inclusive com políticos de direita e de extrema direita, né? Acho que no caso aí do bolsonarismo a gente tem que qualificar com o nome correto, né? A gente está falando de uma extrema direita. E aí fica um ambiente um pouco estranho para o comparecimento daqueles que não estão alinhados a esse campo. E aí, imagina só o que seria um encontro entre Boulos e, eventualmente, alguém da família Bolsonaro na Marcha para Jesus. Seria, no mínimo, algo estranho. Enquanto que o movimento da parada gay, né, os movimentos LGBTQIA+, eles são movimentos que têm tido a participação, né, e o apoio de políticos dos setores progressistas, onde se localizam justamente o Boulos e a Tabata Amaral. Então, eu acho que essa é uma divisão esperada diante do que foi se consolidando aí como espaço de atuação de cada um desses campos políticos, né? E por conta, inclusive, da saia justa que ficariam uns e outros no lugar invertido. Né? Acho que é essa a questão. Agora, claro, né, você não comparecer a um evento não significa que você é necessariamente contrário àquelas posições. Acho que isso tanto vale para políticos de direita que, porventura, não tenham, por exemplo, ido à marcha do orgulho gay, né, a parada gay, seja aqueles que foram na marcha para, não foram à marcha para Jesus. Né? No caso, por exemplo, do governo federal, a gente viu que foi enviado ali o advogado-geral da União, né, o Messias, que é evangélico de fato, que compareceu ali mencionando que representava o presidente da República. Né? Agora, os outros dois candidatos talvez sejam cobrados ao longo da campanha por não terem ali comparecido. Claro que quando a gente fala da massa evangélico, em termos de peso eleitoral, nós estamos falando de um segmento que tem muito mais peso eleitoral do que teria, né, o grupo que participa da parada gay, né, os homossexuais, de um modo geral, os trans, enfim, a comunidade LGBTQIA+. Né, em termos de peso eleitoral, a gente tem aí uma diferença. E aí, claro que isso pode ter consequências do ponto de vista da disputa eleitoral. Mas imagino que isso tenha sido algo calculado por essas lideranças políticas, por esses candidatos, e claro, entra também aquilo que eu mencionei há pouco, o fato de com quem você vai encontrar lá, né? E a gente sabe como é que seriam esses encontros e como seria eventualmente uma situação complicada esse tipo de encontro. E para finalizar, acho que tem um último elemento que é a mistura entre Estado e igrejas, entre política e religião, né? Na defesa da laicidade, na defesa do Estado laico, da secularização, aqueles que têm essa posição talvez não se sintam tão à vontade em misturar política e religião, e aí não comparecem a um evento religioso. O outro não é um evento religioso, é um evento de natureza, vamos dizer, civil, de um modo mais genérico, e aí, claro, você pode dizer que, bem, aquele é um evento de caráter eminentemente político, não tem problema fazer política lá, no outro pode ter. Essa pode ser também uma eventual justificativa.